Olá, galerinha. Boa tarde. Estamos eu e o Luiz aqui em cima no auditório. Acabamos de assistir as últimas apresentações dos esboços dos TCCs de vocês. Queríamos deixar o nosso agradecimento e os parabéns para as duas turmas pelo comprometimento. Vocês pediram para a gente renegociar as datas, modificar as datas de entrega e das apresentações. Nós fizemos isso com a Consideração. consideração, com a exigência de que vocês viessem na quarta de manhã e, se fosse necessário, na quinta-feira à tarde para apresentar todo mundo. E estavam aqui num dia frio, chuvoso, né? Quando grande parte dos alunos já está de férias, vocês estavam aqui direitinho apresentando. Eu não sei se vocês vão ouvir a barulheira, nós estamos aqui no auditório e está chovendo bastante, fazendo bastante barulho no telhado, né? Então, se atrapalhar, é isso que está fazendo esse barulho estranho. Felizes, então, com o resultado dos esboços do primeiro semestre, felizes de uma forma geral com os resultados do primeiro semestre, né? Foi um semestre de bastante trabalho, mas um semestre muito produtivo, muito positivo, e nós estamos bem animados para que no segundo semestre vocês tenham os resultados tão bons ou ainda melhores do que tiveram até agora, certo? E aí nós vamos fazer então agora a apresentação para vocês da fundamentação teórica, que é a primeira parte do artigo científico que nós vamos cobrar lá em agosto, né? Então, nós vamos reapresentar quando vocês voltarem de férias, mas aqueles que quiserem e puderem ir adiantando, principalmente as leituras, né? Porque essa parte da fundamentação teórica, você tem que selecionar muita coisa. Então, você lê 10 artigos para escolher um que serve. Então, demora, leva tempo. E aí a gente acredita que quem tiver um tempinho livre agora nas férias e puder adiantar isso, vai ter a vida facilitada no segundo semestre, certo? Vocês sabem que a gente não mente, que a gente não é de ficar enrolando. Então, se a gente está fazendo isso agora, é porque a gente acha que vale a pena para vocês, tá? Vou aqui compartilhar com vocês a tela, as orientações como a gente faz sempre, né? E aí nós vamos trabalhando juntos. Tá aqui, então, Então tá. vou até ampliar aqui para ficar mais fácil de ver. Pessoal, né, conforme o professor André disse, vamos aí para a próxima etapa. Essa etapa que é para entregar só depois da segunda quinzena de agosto, mas a gente já gosta de deixar isso antes das férias, para quem, aqueles alunos, tem sempre um aluno que já está mais adiantado, que às vezes gosta de ler, gosta de pesquisar, para já ir selecionando os artigos, as pesquisas, né? Já criando um documento para fazer a fundamentação teórica. Então, como o prazo, agora, a partir de agora, do segundo semestre, eles serão mais espaçados, a gente não vai ter tanto controle de estar né, basicamente toda semana cobrando de vocês. Digo que a gente não consegue fazer uma boa fundamentação teórica da noite para o dia. Então, já comece já na primeira semana, né? Aqueles que, não quero deixar 15 dias sabático, né? Vamos dizer, vocês têm o direito. Mas não voltou das férias, já comece a fazer a fundamentação teórica, porque dá trabalho. É um interesse já muito antigo nosso de levar vocês na biblioteca da Univale, de Balneário Camboriú. Ali tem um curso de moda, tem um curso de arquitetura, tem um curso de direito, tem um curso de turismo, tem um de gastronomia, e tem uma boa biblioteca, né, com livros. E aí conversei já ali com a Mazé e com a Monique, e falei, ó, eu acho que já na primeira semana ali, depois das férias, já tinha que agendar uma visita. E elas falaram que vai ter dificuldade com o transporte, mas que se fosse de noite seria mais tranquilo. Eu já me prontifico, caso vocês topem, a gente fazer uma caravana para lá, e aí a gente só vai acertar ali certinho a data. Eu acredito que vai ser válido para vocês também, de conhecer uma universidade, né, de conhecer a biblioteca e de fazer essas pesquisas lá. Claro que vai ter que tirar foto, né, dos livros, enfim, porque não vai dar tempo de fazer e já botar no computador, enfim, né? Então, acho que vale a pena a gente se sacrificar um pouquinho num dia de noite, né, da semana, ali no início de agosto, para a gente fazer essa visita na biblioteca.
só que também é um compromisso. Não vou pedir um ônibus para levar 10 alunos, Claro. né? Então tem que ser, a maioria dos alunos tem que topar de ir para lá, beleza? A gente faz um documento norteador, como sempre, né, explicando como é que tem que ser a formatação. A formatação do artigo ele é um pouco diferente do relatório. Então, não vai ter capa, não vai ter contracapa. Basicamente, ele já começa direto com o título, resumo, só que são etapas. A gente vai fazer basicamente 6 etapas. Essa primeira etapa é somente o item 2. Então, a gente não vai fazer o item 1, que é a introdução, nem o resumo. A introdução e o resumo vão ficar para a última leva. Então, vocês já vão começar basicamente ali, pode colocar o nome, mas se quiser já coloca direto o subcapítulo, né? Então, aqui a gente colocou um textinho explicando assim, ó, que o tema do aluno era o papel do endomarte no restaurante da Maria, e ali no esboço e na apresentação vocês tinham colocado como elementos da fundamentação teórica. Alimentos e bebidas, tipologia, contextualização sobre restaurantes, papel do marketing e endomarketing. Se a gente deu ok e aprovou, ou a gente colocou um comentário, vocês vão seguir de acordo com aquilo que a gente colocou para vocês, que a gente acredita que é o mais correto. Lembrando que sempre começa com um assunto mais abrangente, geral, indo para o mais específico. E aí, então, vocês já colocam um subcapítulo. Então, aqui vocês podem colocar algumas palavras. Eu coloquei item 2, fundamentos teóricos, mas pode ser também fundamentação teórica ou contextualização teórica. São sinônimos, são palavras sinônimos. Não é para colocar fundamentos teóricos, fundamentação teórica ou contextualização, não. É Quer um dos dizer, três. é um dos três. E eu, então, escolhi fundamentos teóricos. Então, coloco em caixa alta, negrito, e aí, a partir daí, começa a fazer a linguagem, né, a escrita. Galera, aqui na fundamentação teórica, vocês precisam ter claro o seguinte, porque vocês partem do princípio de que todo mundo já sabe as coisas todas, né? E lembrem-se que a gente escreve um artigo partindo do princípio de que a gente está explicando um assunto para quem não conhece aquele assunto, certo? Para que tem essa parte da fundamentação teórica? Chama fundamentação teórica, não é a troco de nada. Quando a gente faz trabalho científico, a gente precisa ter comprovação naquilo que a gente diz. Isso é raro hoje em dia, porque hoje em dia a gente acostumou a ver as notícias por aí sem a menor preocupação de se aquilo é verdade ou não. Ah, eu acho que a Terra é plana. E ninguém. Ah, mas é minha opinião, eu tenho que respeitar a opinião do cara, porque o cara disse que a opinião dele é que a Terra é plana. Né? A gente está acostumado com esse tipo de coisa nos últimos anos, e aqui na questão acadêmica, isso complica. Por quê? Porque só vai servir aquela afirmação que tem comprovação científica. Então, nós fizemos muito nos esboços, a gente perguntava assim: quem disse? Quem falou? De acordo com quem? Porque você coloca assim: a atividade econômica, o turismo é uma atividade econômica muito importante no mundo inteiro. Aí nós perguntávamos assim: quem disse? Segundo quem? De acordo com quem? Quem falou? Né? Porque percebe que essa é uma afirmação que não está comprovada cientificamente, ou não sei se está comprovada cientificamente. O turismo é uma atividade econômica muito importante para o mundo inteiro. Então, vamos pegar e vamos ver quem foi que falou isso. Da onde essa informação veio? Da onde veio essa ideia? Se isso tem algum sentido ou não, tá? Por isso a fundamentação teórica. Então, a gente quer saber qual é o teórico, qual é o autor, qual é o pesquisador, qual é o cara que pesquisou isso e chegou nessa conclusão e por quê, tá? Então, todas as questões que vocês vão trabalhar daqui para frente, nós vamos tentar provar cientificamente que aquilo é fato. Então, assim, a recepção é muito importante porque é a cara da pousada, a primeira imagem, a primeira imagem é a que fica. Quem disse? Quem falou? De acordo com quem? Tá? E aí a gente pega o chat GPT. E aí, Isso. geralmente, vai pegar o texto, coloca o texto sem embasamento teórico. E aí a gente vai questionar vocês. Então, quando o assunto é muito generalizado, com muitas afirmações, assim, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. E aí é onde a gente pega vocês. Então, não tente nos enganar, Isso. porque a gente vai pegar no pé de vocês e vai voltar e vai até vocês fazerem o texto certinho.
Então, assim, vocês estão habituados a fazer uma forma de escrita de trabalho científico, de pegar tudo do Google, do Wikipédia, Brasil Escola, jogar ali, mal dar uma formatada e entregar. Não é isso. Então, vocês têm que selecionar as citações, por isso que a gente já pediu isso nas referências, lá no relatório. E aí vocês têm que conversar com os autores. Isso. Então, assim, eu não posso pegar só um autor que fala do que o turismo é importante. Então, eu tenho que pegar, pelo menos, algum outro ponto de vista e ver se converge ou não com aquilo, E né? aí a gente vai Então, escrever assim: para fulano de tal, turismo é uma atividade econômica desenvolvida assim, assim, assado, de tal jeito, frito, assado, cozido, desse jeito. Já para Beltrano, o turismo e aí coloca, entendeu? E aí você vai conversando. Quando a gente fala conversando, é nesse entre os sentido. autores é isso, é fazer É, as amarrações, essas interações do aluno com essas pesquisas feitas por esses autores. E isso. aí, então, existem regras, né? Então, eu não posso simplesmente jogar, vou pegar, já vou botar uma citação direta, né, longa já no início. Não, tu tem que introduzir um pouquinho, daí joga uma citação, e aí depois tu vai falando um pouco dessa citação, daí pega o outro autor, e aí sim vocês vão construindo. Então, pode ser citação indireta, tem que ter citação indireta, longa, curta, indireta, né? O APUD é interessante dar uma evitada, porque quando um artigo tem muito APUD, dá a impressão que o pesquisador ele não teve preguiça de correr atrás da fonte original. Então, às vezes, por exemplo, assim, pegar qualquer artigo que faz APUD a BN. BN a gente tem um livro aqui, não Sim. precisa fazer um APUD, entende? Então, sempre tentando chegar direto ao ponto na base, né, da informação. Professor, não estou entendendo o que você está falando. Eu não consegui imaginar. Significa, primeiro, que você não abriu nenhum artigo científico no Google Acadêmico, como nós já tínhamos falado para você fazer. Porque quem fez isso sabe exatamente do que nós estamos falando, né? Não fez ainda? Vai lá, abre o Google Acadêmico, escolhe um assunto qualquer, baixa 2 ou 3 artigos científicos e vai ler. Se você ler 2, 3 artigos científicos, você vai ver como é que as pessoas fazem essa conversa com os autores, certo? E aí nós vamos querer que você faça uma coisa parecida com aquela, tá? Então, se ainda não fez, vá lá e faça. Pode, eu posso copiar coisa de artigo científico? Pode, como o Luiz acabou de falar. Só que você não vai fazer assim, por exemplo, vai pegar um artigo que o Luiz escreveu, e aí dentro do artigo que o Luiz escreveu tem uma citação do trigo. Mas a gente tem o livro do trigo aqui. Então, em vez de você falar, Luiz apude trigo, ou trigo apude Luiz, você vai vir aqui na escola, vai pegar o livro do trigo, vai ler e vai pegar a fonte Original. original. Entendeu? Certo? Então, assim, para então, fundamento teórico, caixa alta, que é início de capítulo, e daí depois os subitens que vocês colocaram são os subcapítulos. Então, para cada subcapítulo, vocês precisam fazer uma lauda deles Isso, perto. O que é uma lauda? Uma página, isso. né? No mínimo. É uma lauda bem feita, usando diversos autores. Aqui, a gente pediu pelo menos ver 3 autores diferentes para Em cada assunto. cada assunto. Professor, eu posso usar esse mesmo autor que fala de alimentos e bebidas para falar de restaurante? Pode, né? Então, mas tentar, quanto mais citações teóricas tiver no trabalho de vocês, Melhor. melhor ele vai ser. Mais embasado ele vai estar, teoricamente, e aí o risco de plágio também diminui, porque se vocês pegam muita citação do mesmo livro, vai cair no anti-plágio, lembrando que é 3%, né? Então tem que tomar um certo cuidado. E aqui a gente, no final, a gente deu já mais ou menos essas dicas, né? Tem um professor, amigo meu, que era meu orientador na faculdade de Direito, que ele dizia o seguinte: eu começo a ler o artigo científico de trás para frente. Eu vou lá nas referências e vejo quantas referências a pessoa usou. Se ela usou bastante referência, o artigo deve ser bom. Se ela usou poucas referências, eu já vou com preconceito para o artigo, porque ele já deve, né? Foi muito pouco. Porque é isso que eu estava falando, brincando com a história da Terra plana. Se você procurar hoje, você vai achar artigo científico defendendo que a Terra é plana. E aí você vai fazer o teu artigo dizendo que a Terra é plana baseado naquele autor. Só que isso é um absurdo, certo? Mas você vai achar. Então, se você fizer um artigo com 10 citações, dificilmente você vai achar 10 falando essa bobagem. Então, aí vai ficar claro que você não vai incorrer em erro. Quanto mais autores você tiver,
menos chance de você repetir uma bobagem, porque mais certeza você vai ter de que aquilo foi bem estudado e aquilo é do jeito que você está falando que é, tá? Dicas importantes. Primeiro, vamos pesquisar ali, né? Usar palavras sinônimos, né? Por exemplo, se eu não encontro sobre o pousada, coloca meio de hospedagem. Não encontrou meio de hospedagem, põe em palavra hotel, até tu conseguir encontrar as informações. Isso é importante. Salvar todos os links. Então, assim, usou o link, usou aquele artigo que está dentro daquele link, já deixa salvo. Porque as referências bibliográficas você já pode ir até fazendo, só que a gente vai cobrar lá em setembro. Não vamos cobrar agora no mês de agosto. Setembro não, em outubro, vai ser no início de outubro. É. Então, depois o que que a gente faz? Eu vou anotar cada citação que vocês fizeram e vou depois conferir lá nas referências. Se vocês não... Ah, professor, esqueci de fazer a referência de um cara. Se vocês não referenciar, vocês não vão poder usar ele, vai ter que mudar a citação. Exatamente. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Então, já vão salvando. Baixe os arquivos, porque às vezes o link sai fora do ar, não consegue. Cria uma pastinha, né, no computador de casa, né, uma pasta no Drive, já vão salvando esses artigos. E aí vocês vão salvando clientes também que são importantes. Não vai ser aceito informação de blog de fofoca, Wikipédia, do Google, do Brasil Escola, nada disso. Apenas de livros e artigos científicos do Google Acadêmico. E também materiais do site do Ministério do Turismo, fontes oficiais, né, agora fica um pouquinho mais complicado, né, por exemplo, da Secretaria de Turismo, que o site sai um pouco fora do ar, mas tem um drive ali da secretaria que dá para pegar ainda as pesquisas de demanda turística. A gente tem alguns livros também de acervo pessoais, inclusive no livro do Dias, galera, do 301, ele não retornou para minhas mãos. Eu sei que ficou na sala de vocês. E agora que vai ser importante os alunos usarem, esse livro não está na nossa biblioteca. Então, quem pegou para fazer a etapa lá do relatório, peço gentileza que devolva, tá? O que Não mais que está esquecer de aqui? salvar os links. Não salvar os links e as datas de acesso, né, pois vão ser cobradas. E aí a gente tem aqueles links que a gente já colocou lá na etapa dos relatórios, lá da Sim. etapa do relatório. Na oficina de Que, trabalhos acadêmicos também, eu acho. isso, na oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos, que vocês daí podem pesquisar. Eu ainda tenho acesso da Biblioteca Virtual do Paraná, então quem precisa de algum tema tem, às vezes, bastante livros interessantes. E aí, caso eu consiga achar mais algum link, né, que tenha essas informações, a gente vai colocando aqui no final. Então, a gente também tem esses alunos da Univale do IFSC, né, que tem algum conhecido que eles podem pegar esses livros emprestados para vocês também é interessante. E aí, então, vamos tentar marcar, né, vamos assumir esse compromisso, vamos dar uma banda lá para Balneário, na biblioteca, que eu acho que vai ser bem legal. É bem legal mesmo. A biblioteca é bonita, é gostosa de frequentar e é recheada de livros e de material relevante. Certo, galera? Vejam o vídeo, tentem fazer a seleção. Ah, professor, eu não comecei a escrever. Não tem problema, mas se começar a ler e separar os artigos numa pastinha, já é um bom caminho, certo? Separei 5, 6, 7 artigos durante as férias. Maravilha, já não vai começar agosto do zero, tá? Então, assim, tudo que for lido, separado, escolhido, já adianta, já facilita a vida de vocês no segundo semestre, certo? Boas férias, descansem, né? A gente se vê em agosto. Nos vemos. Ficarem com saudades, olha aí, ó, tem videozinho nosso. Um abraço, tchau, tchau.